Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Capital Cash de Empreendedor para Empreendedor. Aqui nós traremos alguns empresários que vão falar sobre os maiores desafios da jornada empreendedora e quais foram as estratégias que eles utilizaram para ter sucesso nessa jornada. Então, se você é empresário ou sonha em empreender, acompanhe a gente aqui, que a gente vai dar muitas dicas. Hoje, nosso episódio vai falar muito sobre gestão de processos, gestão de pessoas. Então, fiquem com a gente aqui até o final. Eu sou Daiane Robledo, sócia da Capital Soluções Corporativas e host desse podcast. E hoje, para o nosso primeiro episódio, a gente está com um convidado muito especial. Vou ler para vocês aqui um pouquinho das qualificações técnicas dele, para ver se vocês já fazem uma ideia de quem que seja. Então, ele é formado em administração pela Faculdade Estácio, mestre em administração pela Unifor, tem pós em didática pela Pitágoras, pós em gestão de pessoas pela FGV, pós em liderança e gestão pública pelo IDP, Executive Program na Starse, líder do futuro da Crescimento, atendimento na Disney Orlando, gestão de pessoas pela UCES de Buenos Aires, IPG Sênior, Amanaqui, Traction, gestão de médias empresas do G4, Journey do G4. E com esse currículo de peso, eu queria dar as boas-vindas para o nosso convidado, Lula Filho. Ô, Daiane, que prazer e que honra ser o primeiro convidado. E antes de agradecer, eu quero primeiro desejar que Deus abençoe enormemente esse projeto, amém, que traga pessoas para cá, todas as pessoas convidadas chegam inspirados e que possam ajudar quem está assistindo, quem vai assistir, porque eu tenho certeza que esse é o seu objetivo, de poder ajudar outros empreendedores numa jornada que é muitas vezes solitária, sim, dolorosa e que exige demais comprometimento, entrega, dedicação e, sobretudo, renúncias por parte de quem quer empreender. Então, nada melhor do que trazer pessoas que já empreendem, que já passaram por muitos perrengues empreendedores e que possam ajudar quem está em casa nos assistindo a poder ter menos dores ou pegar alguns atalhos quando possíveis, né? Então, que o Capital Cash seja esse instrumento, que Deus possa te usar bastante, que esse podcast possa ser um instrumento para ajudar muitos empreendedores. Amém. Muito obrigada, Lula. De verdade, eu queria agradecer muito você ter aceitado esse convite, de ser o nosso primeiro convidado. A gente tinha que estrear muito bem esse podcast, e eu sei que você é uma grande referência como empresário, Para mim, te acompanho a tua trajetória empreendedora há muito tempo, então lhe admiro muito. Já deixo aqui meu agradecimento, E eu queria, inclusive, que a gente começasse contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória empreendedora, Como foi até você chegar nessa vida de empresário, Como foi que aconteceu? Bom, eu já não sou tão novo, então eu tenho que ser bastante sucinto para não tomar todo o tempo do podcast. Mas, de imediato, quero dizer o seguinte, eu sou filho de um pai militar, então uma carreira estável, muito disciplinada, uma hierarquia muito rígida, e uma mãe dona de casa, com o antigo segundo grau, hoje ensino médio, e que gostava de se desafiar. Desafiar por quê? Porque ela não aceitava o status quo. Então, minha mãe era assim, ela não achava que tinha que ser só aquilo que a gente merecia. A estabilidade, ela tem um lado muito interessante para quem procura assim, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que me sustentar, vou pegar um emprego estável, um concurso público, uma carreira militar, como foi o caso do meu pai. Então, ele estimulava a gente a estudar para concurso, para ter essa estabilidade ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que é uma carreira que tem um teto, Baixo, alto, tem um teto. Independente se você trabalha muito ou não, é bem ali que você chega. E, no caso militar, tem um tempo para passar de cada estágio, E minha mãe começou a empreender desde muito cedo, assim, para ajudar na renda de casa. A renda do militar não é muito boa. Quem é militar, filho de militar, sabe como é bem restrito. E aí começou a vender roupa, vender joias, até o dia que ela resolveu montar um carro de cachorro-quente. E aí, com o carro de cachorro-quente, começou a empreender no ramo gastronômico. E eu e meus pais separaram, eu era muito novo, mas eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho, então fiquei o homem da casa muito novo. Então, desde os 14 anos de idade, minha mãe tinha lanchonete, montou bares, eu trabalho com ela, direto, o tempo todo trabalhando com ela, e vi que, independente do que eu escolhesse, o melhor caminho era o empreendedorismo. Porque eu não tinha esse teto que a estabilidade proporciona.
implica, né, como escolha, mas ao mesmo tempo eu também eu tinha os riscos do empreendedorismo, lógico, mas eu podia dedicar muita energia e ampliar meus resultados, ampliar meus horizontes. Então eu entendi isso muito cedo, então comecei muito cedo, sempre trabalhando com minha mãe até os 20 anos de idade, quando eu montei meu primeiro estabelecimento, foi um bar. Porque a gente já tinha bares, eu já entendi um pouco e achei que eu precisava manter naquele segmento que eu gostava, gosto até hoje. Então, dos 21 até hoje, eu trabalhei essencialmente com bares e restaurantes. Muito bom. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que você, assim, eu demorei um pouco mais para ter esse entendimento, né? De que empreender era uma forma de escalar o meu resultado. Eu demorei um pouco mais para entender isso, mas eu acho que são dois mundos completamente diferentes, né? É a parte de quem presta concurso, quem quer essa estabilidade, essa segurança que realmente no empreendedorismo não tem, não oferece. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente consegue medir o quão de resultado a gente vai ter de acordo com a nossa entrega, né? Porque empreender depende muito da gente, né? Da gente, quanto que a gente vai dedicar, o que a gente vai se preparar, se qualificar, né? Como você fez, se preparou muito até hoje. E aí eu queria que tu falasse pra gente aqui um pouquinho de qual foi, assim, o maior desafio que você teve durante a sua carreira empreendedora, aquele momento, assim, que você pensou... vou desistir de tudo, não quero mais esse negócio de empreender, não é para mim, né? A gente passa por isso algumas vezes, eu acho, durante a carreira, mas tem algum momento que você consiga lembrar, assim, que venha imediatamente à sua memória? Pô, assim, são vários, né? Vi vários. Mas um marcante foi o dia que eu fechei o Porto Livre. Porto Livre foi meu primeiro bar. E o dia que eu disse assim, não tenho umas condições de manter, dizer assim, tô quebrado. E esse foi muito difícil. Porque quando você entende assim, que as dificuldades que a gente passa no dia a dia do empreendedorismo, a gente vai trabalhar um pouco mais, vai buscar novas formas, novos meios, novas estratégias e vai superar. Isso é normal, faz parte do cotidiano. Mas quebrar a empresa... E naquele momento ali tem uma crise de identidade. Quebrou a empresa, quebrou o dono, ou seja, a primeira vez... Cara, eu me senti o pior das pessoas. Então eu digo, caramba, não dá para mim. Eu acho que eu não sei empreender, então vou trabalhar para os outros para tentar pagar essa conta aqui, porque foi uma conta gigantesca, assim, gigantesca. A gente está falando aí de 2001, para te ver o tempo, né? Muita gente está assistindo a gente aí, talvez estivesse nascendo ainda. Mas 2001 eu quebrei, assim, ao ponto de, naquela época, eu estar devendo 300 mil reais. Nossa. Então, assim, foi desesperador. Foi desesperador. E aí pronto, é agora, como é que eu vou fazer? Então fui vendendo tudo que eu ainda tinha e decidi duas coisas. Uma, eu não ia botar a culpa em ninguém. Para mim, isso foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque no primeiro momento a gente sai procurando os culpados. Mercado, cliente, fornecedor que não ajuda, uma série de coisas. Menos olhar para si. Então, a primeira coisa que eu disse, eu não posso passar por isso e não aprender com isso. Então, aquele dia ficou muito claro para mim que todo erro é pedagógico e ele tem que ensinar de verdade. Doa o que doer. Então eu decidi que eu ia olhar para mim, tudo que eu errei naquele processo, porque uma quebra não é do dia para a noite. É um processo que você não vem percebendo, não vem dando a devida atenção. A outra é que eu ia fazer faculdade. Eu não era formado, não tinha curso, não estudava tanto, e eu decidi que naquela época eu ia fazer faculdade de administração para entender como é que administrava a empresa, para poder, junto com aquele conhecimento que eu ia adquirir com a análise dos meus últimos passos naquele negócio e mais somado à teoria da academia, eu ia conseguir sair um administrador melhor. Então eu já tinha convicção disso, plena consciência. Então eu entrei na faculdade sem dinheiro, meus pais sem poder ajudar, só pagaram a inscrição do vestibular na época e estava chegando a faculdade de São Luís, em São Luís, eu fui o da primeira turma e todo mês eu fazia bicos para poder pagando mensalidade. Então trabalhei em festa, trabalhei vendendo caipirosca na rua, fiz um monte de coisa mesmo para poder pagar a faculdade. Eu tinha claro que eu precisava daquilo. E aí,
quando comecei a faculdade, fui trabalhar para outras pessoas, trabalhei em outros bares, fui aprendendo muita coisa mesmo. E quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano da faculdade, apareceu a oportunidade de uma licitação na Lagoa da Jansen. Eu disse, bom, eu já tenho um ano aqui de análise de pessoal, não era análise com terapeuta, não. Eu já sei tudo que eu podia ter feito diferente e já estou aprendendo na faculdade o que eu poderia realmente ter feito. Primeiro ano de faculdade a gente não aprende muita coisa, mas já dentro do ambiente ali eu já procurava conversar com os professores, entender um pouco da administração, da gestão. E resolvi entrar nessa licitação e deu certo. Foi quando eu montei o Por Acaso. Então foi assim, foi fundamental essa volta por cima, porque daquilo ali eu tinha duas saídas. Eu não queria concurso público. Ou eu vou trabalhar no mercado, ou ser um executivo, alguma coisa, ou eu monto um novo negócio. Eu disse, vou me dar uma nova chance, vou montar um novo negócio, porque eu quero fazer diferente do que eu fiz. E graças a Deus deu tudo certo, e por acaso ficou aí 13 anos e meio até a gente vender em 2014. Foi um grande sucesso, né? O Por Acaso. Todo mundo que conheceu lembra com muita saudade, né? E assim, que bom que você aproveitou essa oportunidade, né? Que quebrar realmente não é fácil. Acho que é o pior momento na vida de um empresário é quebrar uma empresa, mas pode acontecer, né? E nem sempre é incompetência, né? Ineficiência dos sócios, mas a gente se coloca muito nesse lugar. Mas eu acho que a autorresponsabilidade é essencial. A gente precisa sim analisar o que a gente errou. E eu acho que isso está muito relacionado, às vezes, à falta de preparo mesmo dos empresários, né? No Brasil é muito comum que a gente comece a empreender de forma empírica. Eu tenho um hobby, eu gosto aqui de fazer alguma atividade, e aí eu vou começar a empreender nisso. E aí, ao longo do processo, a gente descobre que tem que entender um pouco de tudo, né? Tem que entender de gestão, tem que entender de pessoas, tem que entender de processos. E a gente só vai conseguir ser um bom empresário se a gente fizer exatamente o que você fez. Buscar qualificação, se profissionalizar, entender que a gente também precisa ter conhecimento, né, para aplicar dentro dos nossos negócios, que só a parte que a gente gosta de fazer ali, né, que geralmente é um hobby, às vezes a gente é muito bom em venda, às vezes a gente é bom produzindo algum produto, mas quando você passa isso para um negócio, tem várias outras coisas que você precisa envolver. E aí, dentro disso, né, eu gostaria até de saber, com toda essa sua experiência, hoje eu sei que você continua empreendendo, você tem outros negócios, né? Então eu queria saber quais as ferramentas hoje que você utiliza, né, para fazer o controle da sua gestão, né, para lhe auxiliar no seu planejamento. Então, conta para a gente um pouquinho do que você faz hoje nas suas operações. Antes disso, de entrar nessa pergunta específica, eu gosto de falar de uma coisa. Empreendedorismo é, sobretudo, comportamento. Porque a gente fala de gestão, eu não tenho dinheiro para comprar ferramenta tal, eu não tenho dinheiro para ter sistema, minha empresa não consegue pagar um gerente, não consegue pagar um financeiro, enfim. Mas empreendedorismo é, sobretudo, comportamento. E nenhum curso fala melhor disso, aborda melhor esse assunto do que o Empretec do Sebrae. O Empretec é um grande treinamento, está um valor subsidiado, vale a pena qualquer empreendedor fazer o Empretec. E aí eu fiz o Empretec nessa época, eu disse que eu preciso aprender, fui procurando tudo. Eu gostei tanto do Empretec que eu queria fazer de novo, mas o Empretec só pode fazer uma vez. Eu disse, minha pergunta, eu sou inquieto. E eu pergunto para mim, como que eu posso fazer uma segunda vez o Empretec, se eu for instrutor do Empretec? Então fiz a seleção para ser instrutor do Empretec. Então fiz o Empretec 6 vezes. Nossa. Depois eu deixei de ser instrutor, porque não era meu foco ser instrutor do Empretec. Eu queria ajudar outros empreendedores, porque eu também tinha passado por uma situação adversa muito delicada e muito forte, mas eu queria também aprender mais e mais e mais. Então o Empretec realmente é um grande divisor de águas assim na vida do empreendedor. Então trabalhar comportamentos empreendedores faz com que a gente busque alternativas que estão ao nosso alcance. Se hoje eu posso pagar ferramentas, se hoje eu posso ter uma equipe administrativa maior, é porque eu tive antes a sensibilidade de entender que minha cabeça, minha mentalidade precisava mudar. Não sou eu que tenho que fazer tudo. Mas eu tenho que me cercar de pessoas que são boas, melhores até do que eu em alguns aspectos e que possam me ajudar a alavancar resultados.
Então isso foi muito importante. O Empretec trabalha muito bem nossa mentalidade em relação ao empreendedorismo. Aí quando tu fala de ferramentas, por exemplo, eu nunca esqueço uma visita que eu fiz à fábrica da Ambev, né? Eu pedi para visitar, conversar com o diretor na época, e perguntei para ele, como é que vocês gerenciam o estoque, como é que vocês gerenciam tudo? E ele me mostrou tudo. E me mostrou um monte de planilhas de Excel. Eu disse, cara, como é que pode? A Ambev trabalha com Excel? A gente trabalha muito com Excel. A gente tem ferramentas, tudo, mas o Excel continua sendo uma grande ferramenta. Obviamente que a tecnologia avançou muito. Antes você tinha que comprar sistemas, trazer técnicos de fora, implantar, dar treinamento, tudo. Hoje tudo é online, né? Hoje tudo em nuvem. Você não precisa de grandes computadores sendo utilizados para você armazenar grandes programas. Então hoje está muito mais fácil, mas eu nunca deixei de usar o Excel. O Excel é uma coisa que eu disse, pô, eu tenho que aprender a ser muito bom de Excel. Então foi outra coisa que eu mergulhei, porque eu precisava, adoro gráfico, adoro planilha, isso tudo assim faz parte do meu dia a dia. Qualquer coisa, a gente conversando, minha cabeça já sai formando o gráfico, para me ver como é que está a tendência, né? Mas a gente tem investido muito em sistemas para gerenciamento de retaguarda e tudo. Então, na nossa empresa hoje, a gente já está com 3 unidades, vamos para a 4ª, estamos abrindo um outro restaurante, então vão ser 5 unidades agora, ainda esse ano. Aí a gente chega num outro nível. A gente não tem mais que só gerenciar, ter ferramentas de gerenciamento. A gente tem que ter ferramentas que nos ajudem a gerenciar grupo. Sim. Ou seja, o que está sendo vendido numa unidade, eu consigo enxergar como um grupo, comparando indicadores, comparando resultados, comparando vendas, sabendo que se eu precisar fazer um romaneio, uma distribuição de qualquer tipo de material. E o outro passo para grupo é, no nosso caso, que temos restaurantes, é ter uma cozinha de produção, ou seja, onde você recebe mercadoria, onde você produz para distribuir. Então esse é um outro passo que a gente ainda vai dar, não temos hoje. Mas em sistemas, em processos, a gente tem investido bastante. E mais uma vez o Sebrae é um grande parceiro. Hoje eu sugiro a todos procurarem o Sebrae Tech. Não estou aqui como representante do Sebrae, não trabalho no Sebrae, mas muitos empreendedores passam por dificuldades por não procurar quem pode ajudar. E no caso, o Sebrae é um grande parceiro do pequeno empreendedor, sobretudo. Muito bom. Você falando isso, até, inclusive eu sou consultora do Sebrae, né? Posso falar como técnica na área, a gente atende alguns pequenos empresários, mas a gente também é uma cultura muito forte dentro da capital, né? A gente sempre busca levar essa conscientização de processos para os nossos clientes. A gente fala que a gente não faz contabilidade, a gente é auditor do processo, porque a gente sempre está buscando apontar melhorias para o cliente na operação dele. Então, a gente sempre está levando soluções, a gente sempre está pesquisando ferramentas, né? E aí, quando a gente fala de sistema, né, como você colocou aqui um ponto, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é: a gente precisa entender o que a ferramenta traz, qual é a solução que ela te dá. Se entender a lógica do que a ferramenta te aplica, você vai conseguir construir aquilo. Às vezes você ainda não pode pagar pelo sistema, mas você consegue fazer a mesma coisa numa planilha. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas você tem que entender o sentido daquela ferramenta. Porque o que a gente vê muito acontecendo também são as empresas investindo muito em sistema, comprando vários tipos de ferramentas e não usa, não consegue ter aplicabilidade. Porque ele não entende o sentido daquilo ali. E para que aquela ferramenta serve, qual o momento que ela vai ser utilizada. Então, quanto mais enxuto for as ferramentas, né, mais centralizado, como você falou, ainda mais para quem tem mais de um negócio como você, de fato, tem que achar um caminho para unificar essas informações e para a análise do empresário ser cada vez mais clara, mais direta, sem precisar buscar em muitos lugares diferentes as informações, né? Então, eu acho que o segredo está nisso, entender o que essa ferramenta, o que eu preciso achar de resposta. Qual a ferramenta que me dá isso? Estuda essa ferramenta, entende o que ela te entrega e aí você vai conseguir outras formas de ter aquela informação. Olha, foi fantástico esse teu comentário, porque muitas pessoas começam
pela ferramenta e depois ver o que a ferramenta entrega para ver se é o que você precisa. Exatamente. E aí termina adequando o que você tem de resposta da ferramenta como algo que você vai ter no dia a dia. E o processo é completamente inverso. Por isso o Excel é tão importante. Porque você começa a mapear no Excel, a mesma coisa que eu fiz. Primeiro vamos trabalhar só no Excel. Vamos entender tudo que a gente quer de uma DRE, tudo que a gente quer de informações para depois a gente procurar a ferramenta. E ainda assim a gente erra. Então, teve uma ferramenta de avaliação de desempenho que não nos atendeu. E a gente teve reunião, olhou, testou, tudinho, mas na hora da prática não foi suficiente assim, não foi adequado para a nossa equipe. Tem ferramenta financeira que a gente está lutando com o cara porque ele prometeu algumas coisas que não cumpre, então a gente vai passar por tudo, mas a gente vai insistir e vai achar a ferramenta. Chega um momento que você tem que começar a procurar assim, qual é uma solução nacional, já testada, já validada, que grupos, franquias já usam e a gente vai pagar mais caro, mas vai pagar por algo depurado, testado, com uma equipe de retaguarda que te dá uma resposta em tempo hábil. Depende do momento de cada um. Exatamente. A sugestão que eu faço é, entenda o que vai fazer diferença na sua gestão. Da sua gestão, você tem alguns indicadores que são chaves, independente do negócio. Com esses indicadores, você começa a ver o que ele pode te trazer de resultado e esses resultados vão te ajudar a melhorar a performance da sua empresa. Aí, depois disso, testado no Excel, aí você, agora deixa eu ver o que é que tem de ferramenta no mercado e quem já usa, conversar com quem usa para poder trazer para o seu negócio. Inclusive, Lula, uma informação... Para mim, acho que a primeira, mais básica, que muitos empresários negligenciam, é a contabilidade. Uma própria contabilidade com resultado bem refletido, com uma análise bem feita, já te dá muitas respostas, né? Sem que você precise de outras ferramentas. Então, às vezes, o empresário não tem muito um cuidado de passar todas as informações para o seu contador, entregar o máximo possível de detalhamento ali das suas despesas. Essa própria contabilidade bem feita já vai te dar um direcionamento muito grande do seu negócio. A partir dali, você consegue tirar indicadores, né? Verificar como é que está a situação do seu caixa, verificar fluxo de caixa, liquidez. Tem vários índices que a gente consegue usar da própria contabilidade. Então, usem mais, né, a contabilidade de vocês também. Contem com o apoio do contador para auxiliar nesse início, que eu acho que o contador é uma grande consultoria, né, uma grande pessoa que vai estar ali do seu lado, acompanhando esse início do seu negócio, lhe dando esse direcionamento. A gente costuma dizer lá na Capital que a gente atende todos os portes de empresa, né? E a nossa ideia é atender o pequeno, mas pegar na mão dele para que ele seja grande, levar ele, né, para ele ser grande. E aí a gente tenta ir instruindo e criando nele essa cultura de se enxergar como grande desde pequeno, né? Então, não é porque eu sou pequeno, estou começando agora o meu negócio, que eu não vou ligar aqui para fazer uma contabilidade bem feita, eu não vou fazer uma conciliação bancária, eu não vou fazer um controle das minhas contas, né? Tenho mais de uma empresa, aí mistura tudo numa conta só, no banco, né? Ou faz tudo na pessoa física. Então, esses pequenos detalhes, eu acho que são passos iniciais para o empresário, para ele ter, até mesmo antes de começar a investir em sistemas, ferramentas, ele tem que organizar a operação dele como um todo, né? Ratificando o que você falou, é tão importante a contabilidade, até porque assim, criou-se o mito de que o melhor para o pequeno empreendedor é ser simples. E quem pode fazer uma análise mais apurada sobre isso é a contabilidade. Então a gente teve empresa agora que a gente manteve no simples, mas teve empresa que a gente migrou para o lucro presumido, porque a gente viu que a gente ia pagar menos imposto no lucro presumido do que no simples de uma dos restaurantes. Então, e outra, a gente vai abrir outro, em vez de abrir uma nova empresa, a gente botou logo filial dessa que é lucro presumido. Ora, se é lucro presumido, sim, mesmo a outra já sendo um restaurante menor, bota logo como filial, porque eu posso também aproveitar, migrar algum funcionário, alguma coisa. Sim. Então, assim, tem uma série de coisas que a contabilidade realmente pode ajudar muito. Pronto. E aí, falando agora um pouquinho aqui sobre gestão de pessoas, né? Que também, para o empresário, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente quer saber aqui como é que você faz as suas gestões de pessoas, como que você faz hoje para manter o engajamento do seu time, né? Se você tem problemas com contratação, quais são as suas dificuldades, né? Os maiores gargalos hoje que você tem nessa área. Bom, esse assunto aí é super delicado, né?
Eu faço muito curso, então viajo bastante fazer curso. Sim. Vou fazer curso em São Paulo e pergunto, qual o principal gargalo? Mão de obra. Pessoas. Aí eu vou fazer curso em Brasília. Qual o principal gargalo de vocês? Mão de obra. Aí onde eu viajo? Mão de obra. Ou seja, então é um gargalo gigantesco em tudo. Só que a gente está perdendo, muitas vezes a gente não para pensar, a gente está perdendo por Uber. O motorista do Uber, de aplicativo, de todo modo, ele também não está feliz lá. Vive reclamando porque o Uber cobra uma taxa muito alta, porque não sei o quê, mas ele continua como motorista de aplicativo. E o cara muitas vezes está ganhando lá seus 2.500 no mês, e a gente tem cargo, no nosso caso, que paga mais do que esse motorista de aplicativo ganharia lá. E aí eu fui atrás, por que isso faz tanto para ele continuar lá reclamando no aplicativo, mas não vai para uma empresa? E aí tem um dos fatores que apareceu numa pesquisa de um doutorado de um procurador do trabalho de Pernambuco, salvo engano, ou da Bahia, que ele virou motorista de aplicativo depois do horário de expediente para entender aquela rotina. E uma das coisas que é mais importante para eles é a flexibilidade de horário. Ou seja, por que algumas empresas, eu não falo restaurante que tem aquele horário que não pode abrir mão, por que algumas empresas não abrem mão do horário rígido, tem um horário mais flexível, ou um banco de horas como a gente faz, para que possa ter funcionários mais qualificados que vão ganhar igual ou mais do que um motorista de aplicativo e possam estar com a gente, sabe? Assim, é só uma reflexão, mas tem outros fatores que envolvem, obviamente. Mas essa pergunta é importante porque, assim, muitas vezes a empresa não sabe exatamente o que precisa contratar. Então, começa a contratar pessoas para depois ver processos, para depois ver tarefas. Então, o que a gente aprendeu e tem feito? Primeiro, assim, o que a gente precisa contratar? Quais são as tarefas? Quais são os processos? Só então depois a pessoa. Então, muitas pessoas contratam assim, tu não tem alguém para indicar? Tu não tem um vizinho? Eu não quero gastar muito com vale transporte. Será que tem alguém aqui perto que possa fazer isso? A gente ensina, sei lá. E aí não avalia uma coisa que é muito importante, que é caráter, personalidade, comportamentos. Mais uma vez a gente vindo para a mentalidade. Então, assim, a gente procura pessoas que tenham vontade de crescer, a gente procura pessoas que tenham vontade de aprender, que não tenham preguiça de trabalhar. Então, primeiro a gente avalia muito comportamento. Então, na nossa empresa, a gente criou um processo de onboard. Todo funcionário, primeiro, depois de uma entrevista, depois de alguns passos iniciais, ele tem 5 dias de teste. Nesses 5 dias de teste, o líder de equipe do setor que ele for contratado vai observar comportamentos. Não é se sabe fazer algum prato, sabe cortar uma cebola, não é nada disso. Isso tudo ele vai fazer, mas enquanto está fazendo, a gente está observando comportamentos de desperdício, controle de desperdício, de interação, de rapidez, de agilidade, de vontade de aprender, de curiosidade, proatividade, ou seja, esses fatores é que vão ser observados. Porque 5 dias é suficiente para a gente observar de maneira mais crítica se ele possui esses traços. Aí sim ele fica com a gente. Se é muito bom cozinhando, mas não atende esses critérios de proatividade, de criatividade, de iniciativa, de curiosidade, essas coisas, ele não fica. Muito bom. Então, depois que a gente vai treinar nossas receitas, depois que a gente vai treinar nosso corte. Por exemplo, tem um funcionário recente que ele não sabia cortar tomate e cebola. Mas quem é que não sabe cortar tomate e cebola? Como ele disse para mim, olha, aqui é diferente, porque onde eu trabalhei a gente cortava tomate e cebola de qualquer jeito. Aqui não, tem que ser tudo do mesmo tamanho, tudo quadradinho, pequeno, e eu não sabia disso. Então, eu não estava olhando no começo se ele cortava tudo quadradinho do mesmo tamanho. A gente estava olhando como ele era e se comportava na cozinha. Depois dos 5 dias, vem para o período de experiência. Aí assina a carteira, faz os exames, faz tudo e tem a conversa com a psicóloga. Depois disso é que ele é absorvido ou não para o quadro da empresa. Então, assim, isso faz com que a gente tenha um turnover baixíssimo.
Nosso turnover, assim, eu acho que no ano, de uma equipe hoje que a gente tem de 84 pessoas, a gente tem 2, 3 demissões. E nenhuma reclamação trabalhista. Muito bom, muito. Então, é ter o cuidado de primeiro avaliar comportamento. E a gente muitas vezes faz economia de buscar pessoa que trabalha perto, de pessoas que são conhecidos, de alguém que indique, sem a gente ter o cuidado de analisar comportamento. A minha dica é, foca no comportamento. 5 dias ali você observa, a pessoa não consegue ser mecânica demais. 5 dias falseando o comportamento. Depois disso, aí tu bota para o contrato de experiência. Muito bom a tua sugestão. Eu lembrei aqui, inclusive, quando você falou da questão da flexibilidade, né, um assunto que está sendo muito comentado hoje no Brasil sobre a jornada de 4 dias de trabalho, né? Então, 4 dias de trabalho com um dia de folga, então substituir essa jornada de segunda a sexta por ter um dia ali de folga. Isso está sendo muito comentado, inclusive, em grupos que eu participo do Brasil todo. As pessoas estão levando esse assunto para a mesa para discutir. Já tem colegas, inclusive, de profissão aplicando isso no seu escritório. E aí eles falam, é um dia que a pessoa vai ter ali para resolver suas coisas, para ir ao médico, para fazer uma consulta, levar um filho, né, em algum lugar. Então, é um dia que o funcionário tem para ele, para cuidar das rotinas dele, e os outros 4 dias ele está 100% dedicado para a empresa. Então, eu acho que essa é uma realidade que está se aproximando, que a gente tem que começar, sim, a olhar essas estratégias, né? Para alguns ramos, para alguns tipos de negócio, claro, não se aplica para todos os modelos, mas para quem trabalha com escritório, com serviço, eu acho que é bem coerente, né? Isso é uma coisa que a gente tem começado a analisar. Isso que você falou de comportamento também, eu acho essencial, fundamental. Inclusive, tem uma ferramenta muito boa para isso, que é o DISC, a gente faz com os colaboradores lá na capital. Então, às vezes, você precisa saber qual tipo de perfil de pessoa que você quer para trabalhar em determinada área, né? Por exemplo, no seu caso que tem restaurantes, não adianta você pegar uma pessoa totalmente introvertida, que fala baixo, que é tímido, para ser garçom. Ele vai atender ali o pessoal. Ele pode até fazer o trabalho dele, mas com certeza não vai ser a pessoa que mais vai vender, que mais vai dar o melhor resultado, que vai conseguir chegar até o cliente e oferecer mais produtos e serviços. Então, essa análise de o tipo de perfil de pessoa para cada área. E aí tem áreas e cargos dentro da empresa para todos os tipos de perfis comportamentais, né? A gente não vai excluir um ou outro. Acho que é só saber melhor alocar cada profissional, né, dentro da sua função de acordo com o seu perfil. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente faz muito, analisa muito dentro da empresa hoje. E como você falou, de qualificação, investir sempre em treinamento, qualificação, acho que para a equipe também. Os nossos treinamentos hoje na capital, para você ter uma ideia, não são treinamentos técnicos, né? São treinamentos comportamentais, liderança, comunicação. Então, esses são os treinamentos que a gente foca hoje em oferecer para a equipe. Porque, assim como você, eu também acredito muito que o comportamento, ele precisa ser muito trabalhado e a empresa vai conseguir implantar uma cultura ali dentro para os colaboradores se ela mostrar essas ferramentas e trouxer isso de fato. Aproveitando tua fala, assim, a gente tem uma legislação bem rigorosa, né? Uma legislação trabalhista rigorosa. O que eu faço dos 5 dias de teste não é permitido pela legislação. Entrou no primeiro dia, tem que assinar a carteira. Só que é um risco que a gente corre. Uhum. Mas o risco que eu corro é para ter a melhor pessoa, porque senão, mas assina logo o contrato de experiência. Cara, esse contrato de experiência vai deixar a pessoa lá 15, 30, 45 dias contigo. Se com 5 dias tu vai perceber se já pode ou não, nem ela vai perder o tempo dela, nem a gente vai perder nosso tempo. Eu acho assim, eu sou defensor de mudanças e flexibilidades. E aí, trazendo essa discussão dos 4 dias de trabalho por semana, isso precisa ser muito debatido. Eu acho que o governo tem que entrar com uma contrapartida, não pode jogar só na costa do empreendedor. Por exemplo, quem é lucro presumido, lucro real, que paga 20% de patronal, poderia ter um abatimento nesse percentual do patronal para mudar isso. Por quê? Porque vai contratar mais pessoas. Ele, de certa forma, ele não vai deixar de pagar, ele vai gerar um benefício social, porque isso é um benefício social, vai gerar mais emprego, ele poderia também ter uma contrapartida, isso é só uma ideia. Mas também a gente tem que ver que dependendo dos setores e dependendo do salário, a gente pode ter pessoas que não vão aproveitar para cuidar de agenda própria, de família, de cuidar de si. A gente tem pessoas que vão fazer bico. Outros trabalhos. A prova está aí, assim, quantos
policiais nos dias de folga, porque ele tem uma escala de folga boa para poder estar bem representando e protegendo a sociedade nos outros dias. Eu não estou dizendo que isso é geral, mas quantos policiais falecem trabalhando, fazendo bico? Né? Então, assim, por que ele está fazendo bico? Porque a gente tem, de certa forma, um custo de vida alto, uns salários baixos e que faz com que a pessoa, se trabalhar 4 dias, cara, eu vou fazer mais um bico, porque eu posso tirar mais 1 ou 2 dias para fazer bico. Então, eu não vejo que todos vão descansar ou cuidar de agenda própria nesses dias. Mas, lógico, isso é uma discussão muito ampla e eu não estou reduzindo a um fato como esse que eu trouxe agora. Só dizendo que não é tão simples dizer que vai ser bom para todo mundo isso. Não é. Precisa que o governo entre, que várias entidades sejam ouvidas e que isso seja realmente discutido com a seriedade que o assunto exige. Muito bom, concordo plenamente, né? E é exatamente isso, não é para todos os segmentos que vai funcionar, de fato, de fato. E outra coisa, assim, que você falou de capacitação, cara, me diz uma pessoa, atleta ou qualquer pessoa de alta performance que não tenha dedicação extra para treinar aquilo. Sabe assim, quem é atirador de elite? É o cara que mais treina tiro. Quem é o batedor de pênalti no time de futebol? É o cara que mais treina pênalti. Quem é a pessoa que vai defender a equipe em determinadas atividades? É aquele que mais treinou aquela atividade. E aí, na hora que a gente vem para o mundo corporativo, parece que isso perde sentido. Sabe assim, não dá para tu imaginar um campeão que não treinou, teve sorte, chegou lá e foi campeão. Não dá para imaginar isso. É preciso muito treino, é preciso muita renúncia, é preciso muita dedicação, comprometimento. Só que no mundo corporativo parece que essas coisas são diferentes e não são. Você quer aumentar teu resultado? Treina mais tua equipe, alinha mais. Todos precisam saber tudo que tem que fazer em momentos de adversidades e nos momentos que está tudo tranquilo. É preciso fluir. Por exemplo, a gente teve o Dia dos Pais ontem. Café da manhã com o dobro de gente que a gente é acostumado a atender. E tudo fluiu. Acaba o café da manhã 10h30, começa o almoço 11h30. A gente tem 1 hora para mudar todo o layout do restaurante e toda a produção na cozinha. E a gente teve um almoço com mais do dobro das pessoas que a gente é acostumado a atender, com 130 esperas, e mesmo assim tudo fluiu. Então, tu acha que isso foi sorte? Não é sorte. É planejamento, é checklist, é reunião, é treinamento. E as pessoas vão dizer, poxa, deu tudo certo, que sorte. Não é sorte, é treinamento, é preparo, é planejamento, entendeu? Verdade, concordo plenamente. Esse treino é muito importante, né? Em qualquer segmento, qualquer negócio. Como você falou, precisa investir sim em capacitação, em qualificação, precisa treinar. É repetição, né? A excelência é repetição. Então, isso é de fato importante. E eu queria agora, né, saber, já que você falou um pouquinho para a gente dos seus negócios, eu queria que você falasse hoje quais são os seus negócios atuais, né? Quais são os seus projetos. Você falou que está abrindo mais uma unidade. Você pode falar um pouquinho para a gente dos seus planos futuros? Bom, eu tranquilamente falar sobre isso. Assim, a gente hoje tem a unidade da Casa de Juja no Hotel Brisamar, funciona café, almoço e janta, é assim, uma operação 24 horas, porque a gente atende o hotel, café da manhã do hotel, room service, eventos, piscina. Então a gente tem produção 24 horas lá, tem padaria própria, todo o nosso pão, nosso bolo é produzido lá, todos os apartamentos são atendidos pelo nosso restaurante. Aí a gente tem a Casa de Juja Atins, que minha irmã administra lá, né? Ela que mora em Atins, fica lá também um período, a gente está no período de temporada, de junho a setembro, todo dia é igual. É como se todo dia fosse o nosso domingo aqui. Todo dia, não tem diferença. Todo dia é uma loucura lá em Atins esses 4 meses. Depois lógico, o Atins é muito sazonal, então dá uma oscilada boa. A gente já sabe, já se prepara para isso. Já tem planejamento, as férias de todo mundo é em março, então março é férias coletiva. A gente contrata, tem um pessoal fixo, tem um pessoal que é contratado por tempo determinado, então a gente já consegue se organizar lá.
E a gente tem uma parceria com o Buffet Vila Encantada, da Letícia e do Thiago, né? Que é um buffet infantil, e toda a operação de alimentação é nossa, tanto o lanche quanto o jantar, que também é uma operação muito bacana. Todo dia é uma festa e isso gera uma responsabilidade muito grande. Como eu digo para a equipe, no restaurante a gente erra, pede desculpa, pede para a pessoa voltar, mas na festa a gente não pode errar, porque naquele dia é mais um dia para a gente, só que é o dia que aquela mãe, aquele pai economizaram, planejaram e sonharam para o filho. Então a gente não pode errar ali no buffet. Então a gente tem uma equipe que muito aguerrida, que procura dar tudo de si em todas as operações, mas no buffet assim tem essa consciência muito maior de que lá tem que ser erro zero mesmo. E a gente minha mãe montou a Casa de Juja na casa dela, por isso o nome Casa de Juja. Fica no bairro Vinhais, aqui em São Luís, e lá por muito tempo funcionou o restaurante dela. Então a gente mudou para o Brisamar, convite do Brisamar, mas a gente está reformando a Casa de Juja no Vinhais, vai ser um memorial da Juja. Vai ter o restaurante vai funcionar almoço, vai voltar o delivery, vai ter espaço para eventos também corporativos, aniversários, eventos menores. E a gente vai reabrir em outubro a Casa de Juja Vinhais, né? Vai ser um bistrô com linha do tempo, com materiais de Juja, com a história de Juja. Então, assim, vai ser muito legal voltar ao local que ela criou e idealizou, pensou tudo. O quarto que ela dormiu e sonhou com o prato Sonho de Juja, que é um dos campeões de venda nosso. Então vai ter a plaquinha dizendo aqui que ela sonhou o Sonho de Juja. Então a Casa de Juja volta em outubro. E também a gente adquiriu com um grupo de sócios, né, um consórcio bem interessante assim de sócios. A gente adquiriu o antigo Duque ali na Península e a gente reabre agora em setembro como um novo restaurante, né, que em São Luís, um restaurante com forte frutos do mar, uma apresentação mais contemporânea, com um ambiente muito legal. O projeto ficou lindíssimo, a arquiteta Grace Dantas, que fez a Casa de Juja Jatins também, ela é muito boa assim de pegada assim praiana, então ficou muito lindo. Tem o toque do mar, mas não é aquele óbvio do mar azul, branco, não sei o que, não. Mas ficou muito, muito legal mesmo o projeto. Está sendo bem executado pelo Thiago Madeira e a Gabi, né, o engenheiro lá, e a arquiteta que está acompanhando a obra. E assim, está ficando muito bacana. E aí a gente tem um cardápio que está sendo feito por uma consultoria também. O cardápio está fantástico. Vai ser um restaurante muito bacana aqui na cidade, inaugurado agora em setembro. Muito bom. E falando agora um pouquinho do Lula Filho, né? Assim, você sempre está buscando qualificações, você está sempre buscando cursos. Então, você tem algum projeto pessoal? Tem algum curso que você ainda tem vontade de fazer? Fala pra gente como que você faz para se manter atualizado, o que você faz de treinamentos constantes. Bom, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Assim, nunca parar de estudar. Primeiro que tudo muda, vai mudando, você precisa se atualizar. E aí, segundo, que quando você para de... Eu faço analogia assim, em relação ao conhecimento, eu faço analogia de uma escada rolante ao contrário. Se você vai fazendo esforço mínimo, você vai ficando no mesmo lugar. Se você faz um esforço maior, você vai subindo alguns degraus. Me lembra uma escada rolante ao contrário. Se você corre, você consegue chegar lá no topo. Mas se você para, você desce. Então, a vida, eu faço essa analogia da escada rolante ao contrário. Eu não vou parar, porque se eu parar, eu desço. Eu tenho que continuar ou mais devagar em alguns momentos, ou mais acelerado em outros, mas nunca parar. Então, é isso que eu levo a vida de aprendiz. Né? O lifelong learning, que a Start sempre fala, que o G4 sempre fala, isso faz parte da minha vida. Leio direto, estudo direto. E aí tem um cara que eu gosto muito no Brasil, chama-se Flávio Augusto, eu sou muito fã dele, e eu tinha maior vontade de fazer um curso com ele. Então, assim, eles estão vindo para São Luís fazer uma palestra, ele, o Joel J, né? E o Caio Carneiro. E o Caio Carneiro e o Flávio Augusto montaram um curso para escalar empresas, negócios com eles, fazendo pergunta para eles. Então, estou indo agora em outubro fazer esse curso em São Paulo. E tem outra escola de gestão de restaurantes
que eu já fiz curso em uma escola, mas agora eu quero fazer com essa outra escola, que eu achei que trabalha muito mais a técnica, mais apurada. Então, estou indo fazer em novembro o curso de gestão de restaurantes nessa escola. E em dezembro vou fazer um outro curso em São Paulo. Então, assim, eu procuro sempre fazer. Esse com o Ricardo, da Ricardo Eletro, né? Também, qual é o mote desse curso que me chamou a atenção do Ricardo? Teve um almoço São Luís, eu tive presente lá, conversei com ele. Ricardo teve 1.100 lojas. Mas eu quero saber, e tá lá no curso dele, é uma das promessas de entrega, o desafio de sair de 1 para 10 lojas. De 1 para 10 é um desafio gigantesco. A partir de 10 tu escala. Aí assim, o que tu fez aqui que agora tu vai replicar. Então eu quero saber de 1 para 10, porque nossa visão até dezembro de 2008 é ter 10 casas de Juja. Então essa lacuna que eu ainda não tenho de conhecimento, eu sei gerir 4, 5 casas, mas passou daí eu não sei mais. Então eu preciso buscar esse conhecimento, como escalar, como crescer e não perder o padrão e não perder o controle, a gestão. Então esses são meus objetivos esse ano com esses 3 cursos. Muito bom. Como você falou desde o início, né? Muito importante, deu para perceber quanto você investe em treinamento, né? Quanto você está sempre investindo em qualificação. Acho que essa consciência de que a gente tem que estar sempre buscando, aprendendo, como você falou várias vezes, com pessoas melhores que a gente, né? Que já estão no lugar onde a gente quer alcançar. Acho que isso é essencial, assim, em qualquer negócio, para a vida mesmo. A gente está evoluindo, está crescendo, buscando essa crescente evolução mesmo, né? E aí eu queria recapitular aqui alguns pontos, né, que a gente falou, algumas coisas importantes. Né? Primeiro, lhe parabenizar pela sua trajetória empreendedora, que eu já conheci um pouco, mas de fato é muito surpreendente saber que você, desde os 14 anos, já tem essa veia, né, esse pé no empreendedorismo e nunca saiu daí, nunca desistiu, sempre continuou, seguiu em frente. Então, de fato, eu tenho certeza que vai ser inspiração aí para muita gente que vai ouvir esse podcast. Eu espero. E aí, acho que a maior parte do que a gente pode tirar de lição aqui é que, apesar de todos os desafios, né, que a gente tem na jornada de empreendedor, a gente precisa estar buscando essa qualificação profissional, estar sempre analisando o nosso negócio, acho que aprender a entender a nossa operação como um todo, né, saber de fato como ela funciona desde o início até o final, dividindo isso por processos. Acredito que entender os nossos processos é a parte mais difícil até de qualquer negócio, mas é a mais importante. Depois que você entende como que a sua operação funciona no todo, desde a fase inicial até a final, você vai conseguindo encaixar as pessoas, encaixar as ferramentas e aí fazendo com que esse todo rode, né? Isso vira uma roda e ela consiga rodar, girar. Acho que isso é muito importante, até mais do que investir em grandes sistemas. Então, aliar boas ferramentas, aliar gestão de pessoas, acho que é muito importante também esses pontos que você trouxe, né? Essas reflexões de o que a gente precisa fazer para engajar esses colaboradores, para trazerem eles para trabalhar com a gente, né? Para não deixar que esse colaborador prefira ser um motorista de Uber ali do que estar na nossa empresa, né? Então, o que a gente pode oferecer, né, dentro da nossa empresa para trazer essa equipe, para fazer com que essa equipe esteja engajada, porque eles comprem a ideia do nosso negócio, né? Isso. Eu acho que esse é uma coisa que a gente tem muito forte dentro da Capital, é essa visão empreendedora. Então, você entender que você pode ser um sócio da operação, você tem que tratar a empresa como sua, e esse mindset de crescimento, está sempre buscando, está sempre estudando, se profissionalizando, como você bem trouxe, treino diário, né? Treino diário e repetição. Treinar e repetir, treinar e repetir. E com isso a gente conseguir ser cada dia melhor, cada dia fazer melhor o que a gente já faz, né, no nosso cotidiano. Além disso, dessa parte de gestão de pessoas também, acho que o ponto principal, né, que você trouxe muito, é essa parte de comportamento. Acho que isso a gente precisa trazer de volta esse assunto que você falou desde o início, e eu concordo muito com isso. Comportamento, não só nossa postura como líder, como empresário, mas também passar isso para o nosso time, né? Ter essa postura, acho que conseguir passar para eles essa imagem. Eu acho que o exemplo arrasta, sim, né? Sim. E a gente precisa
mostrar para eles a nossa visão, mostrar para os nossos colaboradores onde a gente quer chegar, fazer com que eles entendam que eles estão junto com a gente nesse processo, né? Que a empresa não é ali do Lula, filho, não é da Daiane, a empresa sempre tem que ser um mecanismo ali, um meio para todos, né? Para que todos consigam viver bem e usufruir dela. Então, eu acho que essas foram as maiores lições aqui que eu tirei, né, dessa nossa conversa de hoje. E para a gente já ir partindo aqui para o nosso encerramento, infelizmente ficaria aqui 2 horas conversando aqui com você tranquilamente, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, pode ser alguma frase que você gosta ou algum recado aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que empreendem ou que pensam em empreender. Então... Tá, foi um prazer estar aqui, bater esse papo, né? Que eu acho massa isso. Podcast é um bate-papo. E dentro do bate-papo a gente vai deixando algumas pílulas que podem servir de inspiração para quem está nos assistindo. E antes de falar esse encerramento, eu quero lembrar uma historinha com minha mãe. Minha mãe tinha separado, a gente morava junto, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, e tinha uma empregada doméstica, e minha mãe pagou um curso com Dona Adimê do Ailib. Para mim, eu chamo de tia, com muito carinho, ela não é minha tia, mas tem muito carinho. E eu, mãe, mas a senhora vai pagar um curso de culinária para uma pessoa que pode ir embora a qualquer momento da nossa casa? E ela disse assim, meu filho, pode, mas enquanto ela estiver aqui eu estou comendo bem. Né? E a gente adorava tia Adimê, amava assim, um carinho muito especial, e ela para minha mãe também. E aí eu aprendi com aquilo que ficou pro resto da minha vida. Então não adianta só investir em mim, eu tenho que investir na equipe. Então hoje a gente tem a Bumba, que também faz parte lá da AGE, que dá treinamento para nossa equipe. A gente tem treinado mais forte algumas pessoas que são lideranças da equipe. Tem a nossa Financeiro, vai para São Paulo agora em outubro fazer curso de gestão financeira para restaurante. A gente pagou curso do G4 para uma pessoa que é líder do nosso administrativo para fazer curso no G4. Também está indo fazer curso de gestão de restaurante em São Paulo. Então assim, investir, por quê? Porque eu quero comer bem enquanto eles estiverem com a gente. Ou seja, eu quero pessoas que me ajudem a pensar na empresa, a não ficar tanto no dia a dia da empresa, e eu possa usar a minha energia, canalizar para pensar no progresso da empresa. E aí essas pessoas só vão conseguir fazer isso se elas estiverem bem capacitadas. Então é isso que eu penso, e por isso a gente investe em capacitação. Então, esse foi um aprendizado que eu queria deixar. Investe em curso. Enquanto a pessoa estiver contigo, ela vai te dar resultado. Se sair, é consequência de algo que você precisa entender. Se é do mercado ou se foi algo que a sua empresa faz, não retém pessoas. E assim, falar de empreendedorismo para mim é muito gratificante, porque eu entendo que a gente vive numa sociedade hoje de poucas oportunidades para a maioria das pessoas. Um mercado que cada vez mais seletivo e que pede cada vez mais experiência para as pessoas assumirem um cargo. E os inexperientes, e quem está chegando no mercado? Os jovens estão entrando no mercado de trabalho sem experiência e disputando o mercado com os adultos de 60 anos, bastante experientes, vividos, com muita carga de trabalho e que não conseguem se aposentar. Meu pai se aposentou com 52 anos. Hoje não tem negócio de se aposentar com 50 anos. Então, com 60, 65, você ainda está no mercado de trabalho disputando espaço com esse de 18, 19 que está chegando. Então, eu vejo o empreendedorismo como uma grande salvação do país. E o que é melhor, quando eu busco emprego e encontro uma vaga, eu encontro uma solução para mim. Quando eu monto um negócio e abro uma vaga, eu encontro solução para 2 pessoas. Então a gente tem como multiplicar oportunidades no nosso país. A gente precisa de um governo que entenda que a melhor política de desenvolvimento de uma nação e de pessoas é investir no empreendedorismo e não apenas no assistencialismo. Perceba que eu disse apenas, eu não estou dizendo que não tenha que ter. Tem pessoas que realmente precisam de política assistencial. Só que isso aqui não resolve no médio e longo prazo, resolve o imediatismo. Então eu acho que paralelo a isso nós temos que fomentar o empreendedorismo para que mais pessoas queiram vir para ser microempreendedores, MEIs, microempreendedores, depois e ser um pequeno empreendedor, gerar 2, 3, 4 empregos, ajudar sua própria vida, sua própria família, salvar
uma comunidade inteira. Então, acho que é isso que a gente precisa, investir cada vez mais no empreendedorismo como política de desenvolvimento econômico de uma nação. Não de dizer que os empreendedores são pessoas capitalistas que só pensam em si. Se pensasse só na gente, a gente não estava nesse segmento, porque a gente abre mão do nosso tempo, abre mão de nossa família, abre mão de nossa saúde muitas vezes para dar conta de uma empresa que no final eu pago mais imposto do que eu tiro no final do mês. Tem mês que não sobra, tem mês que não dá lucro. Sim. Mas naquele mês que não dá lucro, você tem um imposto para pagar. Ou seja, o governo fica com a fatia dele. Esse mês agora, mês de julho, nós pagamos 120 mil de imposto. Eu não tive 120 mil de lucro. Muito longe disso. Somado às empresas. Somado às empresas, a gente não tem muito longe disso. E mesmo assim, os impostos estão em dia. Então, que mercenários são esses empreendedores que pagam seus impostos, que pagam os salários, pagam os encargos, pagam a ineficiência da gestão de uma previdência social falida, que é a gente que cobre esse rombo. E a gente não tem um governo que olha para o empreendedor como alguém que está ali desenvolvendo a nação. Verdade. Então é isso. Talvez seja um desabafo, mas que a gente precisa olhar um pouco mais para um país que hoje tem em torno de 8, 9 milhões de desempregados, 21 milhões de empresas, sendo que 13 milhões são MEIs. Se a gente estimulasse mais desses 9 milhões e apenas 1 milhão abrisse uma empresa gerando um emprego, a gente colocaria mais 2 milhões na economia criativa, na economia geral do país, desenvolvendo regiões, desenvolvendo cada vez mais nossa nação. É isso que a gente precisa, olhar o empreendedor como alguém que está ali dando tudo de si, inclusive a sua própria vida, seu tempo, para desenvolver esse país. Esse é o empreendedor. O pequeno, o médio, o grande, todos, guardadas as devidas proporções, sofrem pra caramba para manter a sua empresa funcionando. É uma luta diária. Então, não pensem que é fácil. Não pensem quem pensa em montar negócio que vai ser muito fácil, que eu vou ter mais tempo, que eu vou ter qualidade de vida. Não pensem nisso, que isso é uma falácia. Quem fala isso na internet está te enganando. Mas pense o seguinte, é a melhor forma de você canalizar toda a sua energia e ampliar seu resultado. E aí muita sorte para todos os empreendedores e que os governantes possam olhar com mais carinho para os empreendedores e ver como parceiros desenvolvimentistas e não como pessoas mercenárias, egoístas que só pensam em si. Certo, muito bom. Então, Lula, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom ter o nosso primeiro episódio aqui com você. E eu queria que você dissesse também como que as pessoas podem te achar, né? Fala as suas redes sociais, deixa aqui com a gente. Bom, eu sou um cara que tem até várias redes sociais, mas tem uma que eu todo dia olho, todo dia eu respondo todas as mensagens que chegam, que é o Instagram, @lulafilho, filho com Y. Toda mensagem, tudo que chega lá, quem responde sou eu, quem olha sou eu. Então eu sou uma pessoa que eu faço questão de cuidar do relacionamento com pessoas que me procuram, que pedem dicas, que de alguma forma precisam de algo. Assim, se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que o melhor e maior homem de todos veio à Terra para servir. Quem somos nós para não seguir esse exemplo? Então, eu estou aqui para servir. Então, sempre que alguém procura, eu dou tudo de mim para poder ajudar aquela pessoa assim. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma dica, muita coisa que ajuda as pessoas. Então, eu respondo todas as mensagens. Muito bom. Então já sabem, né? Podem procurá-lo no Instagram. E vocês nos encontram também em todas as redes sociais como Capital
Soluções Corporativas, tá? Esse login tá no Instagram, no Facebook, YouTube. Então, acompanhe as nossas redes sociais. Lá a gente está sempre dando várias dicas para empreendedores, né? Trazendo alguns conteúdos para vocês. E também, se tiverem alguma dúvida do negócio de vocês especificamente, podem enviar para a gente que a gente também vai responder, certo? Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Capital Cash. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso podcast. A gente vai ter muitos convidados assim tão excepcionais quanto o Lula. Ou melhores. Vão ter muitos convidados, a gente vai estar abordando diversos temas. Então, se vocês tiverem sugestões também sugestões de temas, né, perguntas, dúvidas que vocês queiram trazer para que a gente aborde aqui, pode deixar nos comentários, deixa aqui pra gente, que a gente vai estar sempre atento a isso, nas dicas de vocês e trazendo pessoas que consigam falar com propriedade sobre esses assuntos, certo? Então, muito obrigada mais uma vez a todos que acompanharam até aqui e até o próximo.